Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu quero deixar uma palavra de meditação que se encontra em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, e assoprar o vento e combater aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, e assoprar o vento, e combater aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Como o Senhor, ele é maravilhoso. Jesus, ele sempre falava muito por parábolas com aquele povo, né? Sempre que estava à sua volta, porque onde Jesus estava, sempre havia multidões de pessoas que estavam para ouvir a palavra de Deus, né? Para ouvir os ensinamentos, para ser curado, para ser liberto. Louvado é o nome do Senhor. Então, Jesus aqui, ele fala sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. É muito importante o alicerce, né, de uma casa. Uma casa não tem como você construir ela primeiro, você não construiu o alicerce. E o alicerce dela precisa ser um alicerce forte, precisa ser um alicerce bem estruturado. Porque se o alicerce estiver bem estruturado, a casa, ela não vai, né? Ela não vai cair. Ela precisa, né, de estar estruturada, né? Nós sabemos que o alicerce ele é composto, né, por pedras, né? Não é somente cimento e areia, mas a parte mais importante do alicerce são as pedras, né, que são colocadas para dar sustento, para dar estrutura em uma casa. Olha para você ver o quantos componentes que tem uma casa. Mas o principal, o mais importante que tem que estar mais forte é o alicerce. Então, nós pegamos esta palavra e trazemos para a nossa vida. Qual tem sido o alicerce da nossa vida? Será que nós estamos alicerçados na rocha que é Jesus? Na rocha que é a palavra de Deus? Não é somente nós dizer, eu amo Jesus. Não é nós ir na igreja, não é apenas nós adorar, mas é atentar para a palavra de Deus. Porque não adianta se nós dizer que nós confessamos Jesus e não aceitamos a sua palavra. Não adianta. O Senhor, ele quer que nós aceite a palavra. Nós temos que nos enquadrar na palavra de Deus. E quando nós estamos alicerçados na palavra, nós estamos alicerçados na rocha. Então pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for. A nossa casa ela não vai cair. Nós não vamos desistir, nós não vamos parar, não vamos recuar, mas nós vamos continuar firmes na presença do Senhor. Mas quando a casa ela não tem o alicerce, quando a casa ela não é edificada na palavra, ela é como a casa que foi edificada na areia. Não tem estrutura, não tem firmamento, nem é algo que aparentemente é bonito, mas a primeira tempestade que vir vai destruir. Então nós temos que edificar a nossa vida na palavra de Deus. Não é na palavra do homem, não é na palavra da mulher, não é nas coisas terrenas, não é nas coisas do mundo, mas a nossa fé ela precisa estar alicerçada na palavra de Deus, vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer e praticar. Porque não adianta muitas das vezes nós conhecer de Gênesis Apocalipse, mas nós não praticar. Não adianta nós conhecer a Bíblia de cor, mas se nós não obedecermos a ela, não vai adiantar. Porque o Senhor, ele não quer apenas que nós conheçamos, mas que nós pratique a palavra. O que mais Jesus exortou para todos sempre foi e é que nós venhamos ser praticantes, dia após dia praticantes da palavra, não somente ouvinte.
Não somente alguém que ouve, mas alguém que pratica a palavra de Deus. Nem nós precisamos fazer desta forma se nós queremos vencer, se nós queremos prosseguir na caminhada, se nós queremos a nossa salvação. Porque aqui é tudo passageiro, aqui tudo passa. Isso tudo aqui nessa terra um dia vai ter fim. Mas a nossa alma, ela não vai morrer. A nossa alma, ela é eterna. Então nós precisamos cuidar dela. Enquanto nós temos fôlego de vida, nós temos que cuidar da nossa alma. E a forma de nós cuidar da nossa alma é nos alicerçar na palavra de Deus em tudo. Em tudo nós precisamos colocar a palavra como a base de tudo. Porque se nós colocar a palavra de Deus como base, tudo na nossa vida o Senhor ele vai prosperar. Tudo na nossa vida o Senhor ele vai abençoar. Mas se nós desviarmos da palavra, se nós sairmos do propósito, que é a obediência, que é a praticância da palavra, pode ir até no início e tudo bem, mas depois desmorona. Então, que nós venhamos olhar para a palavra de Deus e edificar a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus. Nem muitos não têm mais valorizado a palavra de Deus. Busca a resposta no homem, em profecias, em revelações, busca a resposta em macumbeiros, em tantas outras coisas, no espiritismo. Só que todas as respostas que nós precisamos, elas estão em Deus, é na palavra de Deus. Quando você tem algo que você precisa nem da parte do Senhor, é na palavra que você vai encontrar. A palavra ela traz vida. A palavra de Deus, ela traz vida, ela traz paz para o nosso coração, ela traz refrigério para a nossa alma. Então, se edifique na palavra de Deus. Construa a sua casa baseada na palavra. Construa os seus relacionamentos estruturados na palavra. Construa tudo na sua vida através da palavra. Porque se você estiver alicerçado pela palavra de Deus, você viverá as promessas de Deus na sua vida. E o mais importante, você terá sua salvação. Quantos que outrora tinham um nome escrito no livro da vida e hoje não tem? Por quê? Começou obedecendo, mas se desviou, se afastou. Nem quantos que estão, muitas das vezes, está até na igreja, mas estão afastados. Não tem mais vida com Deus. Não tem mais a essência do Espírito Santo na sua vida. E é isso que o Senhor ele não quer que nós venhamos perder. A presença de Deus na nossa vida. Porque se nós tiver a presença de Deus, nós temos tudo, tudo nós temos. Mas se nós não tiver a presença de Deus, aí não tem nada. Aí vai ser apenas existência. Não vai viver os propósitos de Deus. Vida, verdadeiramente, nós só temos quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando nós nos entregamos ao Senhor. Aí sim, tem vida, tem paz, tem alegria do Espírito Santo na nossa vida. Então, alicerce a sua casa sobre a palavra, sobre a rocha, sobre Jesus. Alicerce os seus relacionamentos, seus projetos, seus sonhos na palavra de Deus. E você verá Deus prosperando na sua vida. E você verá Deus abençoando a sua casa, a sua família. Você vai sentir a paz do Senhor na sua vida. Não tem nada mais triste para uma pessoa do que ela não ter paz. É muito triste a vida de uma pessoa que não tem paz. Nem tem prazeres momentâneos, passageiros, mas não tem paz na sua alma. Aflição, angústia, depressão, solidão. Isso tudo acontece por quê? Por falta do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o único que preenche a nossa alma. Ele é o único que pode nos dar verdadeira alegria. É somente o Espírito Santo. Quantas pessoas estão buscando esta alegria nem nas coisas do mundo, nos prazeres? Mas não adianta, é só em Jesus que nós temos esse preenchimento. Que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. A nossa alma ela precisa do Espírito Santo. A nossa alma ela precisa, ela anseia pela presença de Deus. Por quê? Porque se nós temos a palavra de Deus, nós temos a presença de Deus na nossa vida.
Verdadeiramente nós temos vida, nossa alma, ela tem vida, porque ela tem paz, ela tem alegria. Mas quando nós não temos Cristo, quando nós não estamos na palavra, há um vazio, um desespero, uma solidão, uma tristeza, que nada preenche. Pode ter os seus momentos, né, de falsas ilusões, porque o diabo, ele é especialista em enganar. Então pode haver momentos que a pessoa vai supostamente achar que está feliz, mas é passageiro. Já com Cristo não. Quando você está alicerçado na palavra, você enfrenta sim situações difíceis. Você enfrenta às vezes muitas coisas. Tem momentos que você não vai conseguir orar, você vai só chorar na presença de Deus. Mas a sua alma, ela tem paz. Você enfrenta situações difíceis, mas você tem o Espírito Santo na sua vida. Isso te dá força. E é o Espírito Santo de Deus que nos transforma, que nos molda. É Ele, de nós mesmos. Nós somos maus. A Bíblia fala que nós somos, a nossa natureza é uma natureza carnal. O homem em si, ele é mau. Não antes, né, antes, né, do pecado entrar, não existia na maldade. Nem o homem e a mulher, Adão e Eva, não tinham maldade. Eles tinham a presença de Deus. Mas quando o pecado ele entrou, trouxe a maldade, trouxe tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E a partir do momento que o pecado ele entrou, o homem se tornou um homem corrupto. A natureza do homem não é uma natureza nem boa, é uma natureza má, uma natureza carnal. E a carne ela sempre pende para o erro, para o pecado, para as coisas agradar ao Senhor. Então nós e nós mesmos, nós somos maus. E a Bíblia diz, né, Jesus falando com seus discípulos, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que quiserem, que pedirem. Então o homem, a mulher, a nossa natureza, ela é má. É por isso que nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que arranca a maldade do nosso coração, que arranca de nós os sentimentos negativos, o sentimento de maldade, de vingança. Então nós precisamos do Espírito Santo para que nós venhamos viver segundo o Espírito, porque quando nós obedecemos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus ele vem sobre nós. E cada dia que passa, quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais essa natureza carnal, ela vai sendo, né, destruída, ela vai sendo sufocada. Porque cresce na nossa vida aquilo que nós alimenta mais. Se nós alimentar mais a carne ela vai tomar força. Mas se nós alimentamos o Espírito com a palavra, com o jejum, com a adoração, com a união, com a congregação, né, com congregar unidos em um só propósito, o Espírito ele cresce. E cada dia nós somos transformados. E cada dia nós temos o brilho do Espírito Santo na nossa vida. É isso que o Senhor ele quer para a minha vida, para a sua vida. Ele quer para todos nós. Que nós não viemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a Bíblia diz que se nós vivermos segundo a carne, nós morreremos. E essa morte não está dizendo sobre uma morte física, essa morte está falando sobre a separação de Deus, sobre a condenação. Deus ele não quer que você seja condenado. Deus ele não quer que você pereça. Só que o Senhor também ele não te obriga a obedecer a Ele. Mas Ele te mostra o caminho, Ele te direciona. Se você der ouvido à voz do Senhor e obedecer, você viverá os propósitos de Deus. Você viverá além daquilo que um dia você sonhou. Se você se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que a sua vida será totalmente transformada. Não é da noite para o dia, mas dia após dia, passo a passo, você vai ver diferença na sua vida. Você vai sentir a paz, a alegria do Espírito. Mas que nós, que eu, você, venhamos vigiar por causa da nossa carne. Tem gente que pensa assim, eu aceitei Jesus, agora, né, eu estou imune à carne. Nós só seremos imune à carne, sabe quando?
quando o nosso corpo for transformado em glória, quando Jesus voltar. É só nesse tempo que aí sim a natureza carnal ela vai ser totalmente destruída. Aí ela não vai, aí acabou. Mas enquanto nós estiver nesse corpo, nós temos que vigiar. Nós temos que tomar muito cuidado com a carne, com os desejos da nossa carne. Nós temos que desesperadamente e apressadamente buscar pela presença do Espírito Santo na nossa vida, para que Ele cada dia mais possa nos encher, nos fortalecer, para que nós não venhamos cair nos laços do diabo. Então vamos edificar nossa casa na palavra de Deus? Verdadeiramente, nem vamos olhar para a Bíblia, nem não vamos ficar procurando estudos, né, estudos humanos aqui nessa terra, nem não vamos ficar procurando a opinião de A, de B, de C. Não, vamos para a palavra. A Bíblia diz: o meu povo corrompe por falta de conhecer as Escrituras. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecer, de nós aprofundar, de nós buscar do Espírito Santo. Porque muitos estão errando, achando que está fazendo certo e está fazendo errado. Achando que está construindo sobre, né, a rocha, mas não está. Quantas pessoas estão querendo construir uma casa em cima de escombros? Né? Não tem como. Quantas pessoas que querem fazer sua casa edificada sobre um alicerce que não te pertence, que não é o alicerce segundo a vontade de Deus. E vai permanecer de pé? Não vai. Passa tempo, mas não vai. E o pior, o mais preocupante, é a pessoa perder a sua salvação. Porque nós precisamos edificar a nossa casa.